Fala, minha linda! Que bom que você tá aqui comigo de novo para mais um vídeo onde a gente vai falar sobre algumas lições que nós conseguimos extrair da Bíblia Sagrada e aplicar na vida das nossas crianças. Para não perder o costume aqui, né, de ser chatinha com você. Se você não é inscrita nesse canal, se inscreve, menina, nesse canal. Toda semana tem vídeo novo para você ficar por dentro da Palavra de Deus, de como ensinar a Palavra de Deus para suas crianças de uma forma que, cara, elas vão amar conhecer Jesus junto com você, elas vão amar viajar por dentro da Palavra de Deus junto com você. Então, pra não perder tempo, já curte o vídeo, já envia pra alguma tia do Ministério Infantil que tenho certeza que hoje o vídeo vai ser maravilhoso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Escuta só, como esse vídeo ficou bem extenso, eu vou dividir ele em duas partes. Então, nós vamos estudar 5 personagens, 5 lições agora, e na parte 2 eu coloco as outras 5. Claro, você não pode perder a segunda parte desse vídeo que vai, ó, tá bombando também. Então, 5 personagens agora, 5 lições. Na parte 2, mais 5 lições. Só pra você não ficar aí muito extenso no vídeo, e aí você pode pegar e usar da forma que você achar necessário esses personagens, tá legal? Quem já conhece o canal sabe que aqui é Bíblia pura. Então, pega a tua Bíblia ali, se você quiser, anote todos os exemplos que eu vou te dar aqui. E volte no vídeo, volte quantas partes você precisar para que você realmente se embase nesses modelos e você use. Você não necessita usar todos os modelos em uma aula. Você pode, por exemplo, em uma aula que você vai ministrar sobre o medo, pegar um desses personagens que tiveram medo e trabalhar com essas crianças. Ou outro modelo, você vai pegar a Davi, por exemplo, que ele reservou um tempo para aprender os seus talentos, para desenvolver os seus talentos. Você pode pegar esse exemplo de Davi, a base bíblica que eu vou te dar aqui, e desenvolver a sua aula em cima disso. Então, use da melhor maneira possível, da forma que você quiser. E vamos começar com Ismael. O primeiro personagem que eu separei aqui pra você foi o jovem Ismael. A passagem bíblica, a referência bíblica, tá lá em Gênesis, abre lá, Gênesis 21 e 17, que diz assim, ó. E Deus ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou Agar. Desde o céu ele disse, o que é contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, do lugar onde ele está. Ismael, o que a gente aprende com Ismael? Cara, Ismael clamou a Deus em um momento que era desesperador. Eu não vou entrar aqui em idade que Ismael tinha ou não, para que você realmente consiga entender que Ismael era um jovem e ele pôde clamar a Deus, independente da idade que ele tinha. Ele clamou a Deus numa situação que era confrontar a morte, era sair ao deserto e esperar a morte chegar, mas ele não se calou, ele clamou a Deus e do céu Deus fala que Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu o clamor do menino. Assim como nós hoje também devemos clamar a Deus quando estamos porventura sofrendo alguma coisa ou em uma situação desesperadora ou quem sabe uma doença. Você não sabe o que as pessoas estão passando hoje, porém nós devemos sim ensinar as nossas crianças que em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós devemos e podemos clamar a Deus. Olha o que diz em Salmos 10, 14, a parte B. A ti o desamparado se entrega. Tu és o amparo do órfão. Não importa a situação que nós estivermos, não importa aonde nós estivermos, se somos órfãos, se não somos, se estamos acompanhados ou se não estamos, se estamos sofrendo de algo, não importa a situação, nós podemos clamar a Deus. E aqui fica o plim do vídeo do primeiro personagem. Clame ao Senhor. Indiferente da situação que você tiver, você pode clamar a Deus. Personagem número 2, seguindo a linha ali de Ismael. Vamos tomar um gole de café, né? Porque eu fui buscar o meu café. Seguindo a linha de Ismael, não podia faltar Isaac. Vamos usar o exemplo de Isaac. Isaac permanece lá em Gênesis 22 e 12, que diz assim. E este disse, o anjo disse, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não poupastes para mim o teu filho único. Aqui com Isaac, nós conseguimos aplicar o modelo perfeito de submissão à vontade de Deus. Se você for contar a história completa aqui de Isaac e Abraão, você vai perceber que Isaac teve a possibilidade, eu penso assim, se fosse hoje, né? Ele teve a possibilidade de dizer, não, peraí, eu não vou me entregar não como sacrifício aí. Em nenhum momento ele questiona, ele pergunta, né, pai, aqui está a lenha, mas onde está o sacrifício?
Deus proverá. Então, ele podia questionar várias coisas e em nenhum momento ele questionou, ele se submeteu. Eu fico imaginando a cena de Abraão colocando ele ali sobre o altar para sacrificar ele. Ele podia correr, ele podia gritar, ele podia brigar com o pai dele. Se fosse hoje as crianças, pensa qual seria a reação das nossas crianças de hoje nessa situação. Seria constrangedora, seria algo... Com certeza não seria igual foi aqui com Isaac. Então Isaac se submeteu a cumprir a vontade de Deus. Para aplicação hoje, nos nossos dias, Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies na tua prudência. Sempre que eu me submeter à vontade de Deus, ele se compromete a cuidar de mim. Sempre que eu me dispuser a cumprir o ID de Cristo, ele vai cuidar de todo o processo. Aqui, na história de Isaac, você tem que ter um pequeno cuidado ao aplicar essa parte, para que a criança não entenda que ela precisa se submeter à vontade dos adultos, por exemplo, em abuso, sabe? Tenha essa questão de cuidado na hora de você aplicar essa lição, para que a criança não saia da sua aula, da sua ministração, entendendo que ela precisa se submeter à vontade do adulto, seja essa vontade qual for. Tenha esse pequeno toque de prudência ao aplicar essa parte com as suas crianças, tá legal? Terceiro personagem de hoje é José. Gente, quantas lições nós conseguimos aprender aqui com José? Eu vou me basear apenas na parte que ele suportou os maus tratos devido à inveja que seus próprios irmãos tiveram dele. Trabalhar essa questão de inveja com as crianças é algo que necessita muito nos nossos dias hoje, principalmente por causa de bullying que as crianças sofrem, toda essa questão que muitas vezes criança ataca criança por ciúmes, criança ataca criança por coisinha pouca, mas tem crianças que não sabem como relevar e como lidar com essa questão da inveja. Nós precisamos trabalhar isso com as nossas crianças. Para aplicação nos nossos dias de hoje, tem Romanos, a história de José tá lá em Gênesis, tá? Gênesis 39. Mas para aplicação nossa hoje, Romanos 12, versículo 12 diz assim, ó: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Isso é difícil, mas dá comida pro teu inimigo. Dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá também de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não tem como nós lidarmos com a inveja das pessoas retribuindo da mesma forma que elas fizerem. Por quê? Se eu sou alvo de uma injustiça, se eu sou alvo, que nem José, né? Que nem José foi alvo ali de várias injustiças, de várias coisas ruins. Mas se ele respondesse da mesma forma para os seus irmãos, ele estaria só se equiparando a eles e mostrando que ele era igual a eles. Quando, na verdade, ele escolheu ser diferente. No momento em que ele pôde se vingar dos seus irmãos, que ele já estava ali no governo, ele podia ter dito, não, porque vocês me jogaram fora, porque não sei o quê, porque agora eu que mando. Não. Ele abraçou seus irmãos, ele chorou com seus irmãos, ele perdoou seus irmãos. E trabalhar isso com as nossas crianças, quanto mais cedo, melhor, para que eles saibam realmente que toda vingança, todo desprezo, toda resposta igual, dente por dente, olho por olho, não vem de Deus. Uns versículos antes aqui, de Romanos mesmo, o 12 e o 19 vai falar que minha é a vingança, Deus falando, minha é a vingança, eu é que retribuirei todas essas ações dessas pessoas que agem dessa forma. Então, entregar para o Senhor é sempre o melhor. Quarto personagem, vamos falar um pouquinho de uma mulher, de uma menina chamada Miriam. Êxodo, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8, vai trazer o relato sobre quando a mãe de Miriam larga o bebezinho no cesto e a Miriam vai acompanhando para ver aonde esse cesto vai parar. O que aconteceu aqui? Deus deu um nível de sabedoria para essa menina e é fora de sério. A mãe dela não mandou ela acompanhar o cesto e ela acompanhou. Sabedoria. Miriam agiu com sabedoria. Nós, hoje, a criança, indiferente da idade que ela tiver, ela deve sim pedir para que Deus lhe dê sabedoria. Na escola, para aprender os conteúdos, numa prova, para relembrar ali o que a criança estudou. Nós devemos sim ensinar a criança a pedir sabedoria em todas as áreas. Como lidar em casa com o pai que faz algumas coisas que ela não gosta. Como lidar com várias situações. E para aplicação nos nossos dias de hoje, tem a linda carta que eu amo, né? A epístola de Tiago. Tiago 1:5 diz assim: se, pois, algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que, sem reprovar, a todos dá livremente. E se você pedir, você vai receber sabedoria. Então, se Deus, que tem sabedoria, dá a todos livremente, eu vou pedir sabedoria também, porque eu preciso agir com sabedoria. E aí é algo muito interessante para você agora, professor.
Cada vez que você pedir sabedoria para Deus, fique com certeza descansado que Deus vai te dar sabedoria. Mas a sabedoria que Deus te dá não é assim, uma garrafinha ali com sabedoria. E aí, deixa eu fechar aqui pra não cair no meu café, né? E aí Deus vai lá e vira, essa é você. E vira a sabedoria em você. Não, Deus não vai te dar sabedoria assim. Ele vai te dar problemas para resolver. Ele vai te dar problemas, situações, causas para que você resolva. E assim você vai desenvolvendo seu nível de sabedoria. Então, eu acho lindo quando as pessoas pedem sabedoria para Deus e depois, quando vem problema, vem situação ruim, não querem resolver e se questionam: Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Pô, tu não pediu sabedoria? Deus tá te dando sabedoria, olha aí, ó, resolve o problema aí e descansa. Se Deus te deu o problema, Ele vai te ajudar a resolver. Não esquece que foi tu que pediu, sabedoria. Por isso que nós temos que ter cuidado com as coisas que nós pedimos para Deus. Porque Deus ouve a oração, atende a oração, mas a resposta nem sempre é do jeitinho que a gente quer. Fica uma dica aí pra você, professora. Personagem número 5, permanecendo em Êxodo e seguindo a linha ali da Miriam, vamos falar um pouquinho de Moisés. Um exemplo lindo de Moisés, que também tem vários aspectos a ser trabalhado. Aqui nós vamos falar sobre a escolha que Moisés fez quando ele teve a possibilidade, claro, de fazer as suas escolhas. Ele escolheu ficar com o Deus verdadeiro do que usufruir das riquezas lá do Egito. Quando Deus falou com ele, quando Deus se apresentou a ele, ele tinha a possibilidade, como eu e você temos hoje, ele teve a possibilidade de escolher seus caminhos. Não, eu vou seguir o que Deus está me mandando fazer, ou não, eu vou ficar aqui no palácio, vida boa, curtindo, comendo, não preciso fazer nada, serei, né, o próximo faraó, sou aqui o herdeiro de faraó. Mas não, ele escolheu cumprir o ID de Cristo, ele escolheu ficar com o Deus verdadeiro. E para aplicação dos nossos dias de hoje, tem Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai em último lugar, em penúltimo lugar, em 45º lugar? Não! Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não está dizendo que algumas coisinhas vão ser acrescentadas, outras não. Ele está dizendo que se você buscar o reino do céu em primeiro lugar, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você reservar um tempo para estar com Deus no seu momento primordial, no seu melhor momento. No meu caso é amanhã, na parte da manhã, quando eu me levanto e reservo esse tempo para estar com Deus. É fácil? Não é. Eu quero fazer isso todo dia? Não quero, mas eu entendo que eu preciso buscar a Deus todos os dias no meu primeiro momento, entregando para Deus o meu primordial, entregando para Deus o meu melhor, que é pela manhã. Então, se eu buscar a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu explico para a criança que é uma balança que fica desequilibrada. Se eu não busco a Deus, pensa a balança aqui. Eu não busco a Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou na igreja, eu não vou na escolinha, eu não faço o momento kids com Deus. E aí eu quero que Deus realize meus sonhos, que Deus salve meu pai, que Deus salve minha mãe, que Deus... Entende como é desregrada essa balança? Ela precisa estar equilibrada. A partir do momento que eu equilibro a minha busca pelo reino, que Mateus 6,33 vai falar que eu tenho que buscar em primeiro lugar. A partir do momento que eu equilibro a minha busca com Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão estar aqui, ó, equilibradas. Por quê? Porque Deus vai prover todas as outras coisas. Tudo que for extremamente necessário à nossa vida, Deus vai trazer, se eu realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós hoje precisamos ensinar as nossas crianças a ouvir a voz de Deus. Mas como assim? Nos nossos dias de hoje tem como uma criança ouvir a voz de Deus? Tem. Nós precisamos ensinar que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, Deus está falando com nós. E quando nós abrimos o coração, o que é abrir o coração? É realmente querer entender a vontade de Deus. É realmente querer ouvir a voz de Deus. De nada adianta eu ler e fechar o meu coração e dizer que tudo isso aqui é mentira, que tudo é engano, que não vai acontecer, ou duvidar das promessas de Deus aqui dentro. Então, quando eu escolho ler a palavra de Deus, escolho abrir o meu coração para sugar tudo que está aqui dentro, passar para dentro do meu coração, eu vou reconhecer sim a voz de Deus falando comigo através da sua palavra. Isaías 30, versículo 21 diz assim: teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Ou seja, quando eu buscar a vontade de Deus de todo o meu coração, eu vou ouvir sim. No momento em que eu tiver que
tomar uma decisão, no momento em que eu tiver que fazer uma escolha do caminho A, do caminho B, Deus vai sim falar ao nosso coração, ó, vai para esse caminho, vai para aquele caminho. Por quê? Porque nós buscamos a vontade de Deus. Hora ou outra, quando eu tiver com alguma dúvida, que eu vá recorrer à palavra de Deus, ou que eu precise muito tirar uma dúvida com Deus, ele vai sim se posicionar conosco, falando qual é a sua vontade. Mas nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não busco ouvir a voz de Deus? Como que eu vou conhecer a voz de Deus se nunca eu pedir para que ele me ajude a conhecer a voz dele? Então ensina a sua criança que ela precisa sim, assim como Samuel, ela precisa ser obediente e querer ouvir a voz de Deus. É como se você ensinasse a sua criança a orar nesse momento e ensinando ela a pedir para Deus. Papai do céu, me ajuda a ouvir tua voz. Ah, Jesus, eu quero tanto ouvir tu falando comigo, me ensina como eu posso fazer isso. A criança, ela tem um coração maleável, um coração moldável, e se você ensinar ela a orar, ela vai orar da forma que você ensinar ela a orar, e muito antes do que você imagina, ela vai estar começando a ouvir a voz de Deus e a reconhecer a voz de Deus falando com ela. Não esquece de enviar esse vídeo para mais uma tia aí do Ministério Infantil e um beijo no seu coração. Até a parte 2 desse vídeo.